Nós sabemos que cuidar de um paciente diabético pode ser complexo, sobretudo pela quantidade de complicações, sejam intrínsecas à própria doença e disfunção metabólica, as complicações cardiovasculares, renais, etc. Como será que nós podemos melhorar o nosso cuidado a esses pacientes e garantir que eles tenham pelo menos a prescrição das medicações com um nível de evidência que ofereçam benefícios para esses pacientes? Eu sou Humberto Graner, co-editor do site Cardiopapers, e vou falar aqui com vocês sobre um importante estudo apresentado aqui no Congresso Americano de Cardiologia, no ACC 2023, que é o estudo Coordinate. Esse estudo buscou exatamente respostas alternativas, testar um método em que fossem envolvidos cuidadores, médicos, clínicos, quer sejam endocrinologistas ou cardiologistas, enfermeiros, inclusive os próprios pacientes, para garantir que esses pacientes recebessem medicações preconizadas por diretriz. Eram diabéticos com doença cardiovascular. Então, esses diabéticos com doença cardiovascular, normalmente eles precisam receber o quê? Para além dos hipolipemiantes, né? A estatina, isso não tem dúvidas, inibir o sistema renina-angiotensina, quer seja um IECA ou um bloqueador do receptor da angiotensina, e da parte metabólica, que já tem também comprovados benefícios cardiovasculares nos diabéticos, o inibidor da SGLT2 ou um agonista do receptor da GLP-1. Bom, nós sabemos que, embora as evidências estejam aí disponíveis, nem sempre esses pacientes recebem essas três medicações ou a prescrição destas medicações. Este estudo, Coordinate, coordenado pela Universidade de Duke, ele procurou incluir centros, 43 centros nos Estados Unidos. Então, foi uma randomização chamada randomização por cluster, né? Não é o indivíduo que é randomizado, mas os locais, os centros de cuidado, e que nesses 43 centros estiveram envolvidos praticamente 1.050 indivíduos diabéticos com doença cardiovascular. Eles randomizaram. Uns iam seguir apenas o cuidado padrão. Olha, eles iam ter apenas um reforço. Olha, você precisa, lembra da estatina, lembra do IECA ou BRA, lembra do inibidor da SGLT2. E no outro grupo, o grupo chamado intervenção, eram feitas intervenções chamadas em etapas, ou seja, num primeiro momento, se identificava ali quais eram as barreiras, por que esses pacientes não estavam recebendo todas essas classes de medicações. Isso era discutido com a equipe. Essa equipe era muitas vezes composta, né, participava um endocrinologista, um cardiologista e um especialista para implementação, que muitas vezes é um enfermeiro. Eram fornecidos materiais de educação, treinamentos para esta equipe, reforçando ali os cuidados. Havia depois um outro momento, inclusive, de feedback, em que procurava também mapear quais eram as barreiras, as dificuldades e o que o médico também trazia de dificuldade para essa prescrição, para que novas medidas fossem implementadas a partir dessa ação ativa de feedback e também, claro, envolver os próprios participantes, né, os pacientes diabéticos com materiais educativos e a importância daquelas medicações para adesão. Bom, este modelo em que nós envolvemos todo um cuidado multiprofissional, multiespecialista, no cuidado do paciente diabético cardiopata, ele foi simplesmente responsável por um incremento de 38% na prescrição dessas três medicações, dessas três classes de drogas imprescindíveis para esses doentes, né? Lembrando de novo, estatina, IECA/BRA ou o inibidor da SGLT2 ou agonista da GLP-1. E o outro grupo que era feito só aquele lembrete convencional, aumentou 14%. Portanto, vejam aí praticamente 2,5 vezes, né, comparado com o outro grupo, e quase 40% em relação ao basal. Ou seja, cuidar do paciente diabético é complexo, mas ele hoje não há dúvidas de que, principalmente esse diabético cardiopata, ele vai exigir uma equipe multiprofissional, multiespecialista, que esteja envolvida nesse cuidado, para que seja oferecido a esse paciente, os médicos entendam isso, e os pacientes também
por conseguinte, para que a adesão, não só a prescrição, mas a adesão a essas medicações sejam realmente eficazes. Veja, o estudo não buscou avaliar quais as consequências disso na redução de desfecho, foi um estudo, né, de intervenção em cluster comportamental, mas espera-se, obviamente, pelo o montante de evidências, e esse grupo vai continuar fazendo esse segmento também, que isso também tenha implicações, obviamente, em termos de qualidade de vida, de saúde cardiovascular, menos eventos cardiovasculares adversos graves. Fiquem ligados para essas e outras novidades do ICC 2023 no site, no canal do YouTube e na comunidade Cardiopapers.